Eu queria abrir com vocês hoje o texto de 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14, do versículo 25 ao 28. 1 Reis 14, 25 a 28. Esse é um texto curto, mas que a gente aprende muita coisa nele. 1 Reis 14, 25 a 28. Aí. Diz assim: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Até aí. O que significa esse texto? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. E quando a gente pega algo assim que... A gente olha essa parte aqui e fala assim, tá, mas só isso. Por que isso? Então a Bíblia, quando ela dá essas pequenas histórias, digamos assim, é porque tem muita coisa profunda aí. E a única pessoa que vai conseguir interpretar a Bíblia, nesse sentido, é a própria Bíblia. Como assim? Para a gente entender melhor, o que provocou essa situação? O palácio de Deus ser atacado e ser saqueado. O que provocou isso? Foi idolatria. A idolatria permitiu com que o templo de Deus ficasse indefeso. Aí o rei foi lá e saqueou tudo. O rei Sisaque foi lá e saqueou tudo. E principalmente os escudos de ouro que ficavam na frente. Mas a Bíblia diz que daí o rei Roboão foi lá e colocou o escudo de bronze na frente, para substituir o de ouro. Porque quando você olha de longe, o bronze, ele parece ouro, mas ele não é. O conteúdo é diferente. A aparência pode ser similar, mas o conteúdo é diferente. E o que significa isso? O que é o escudo, de acordo com a Bíblia? Vocês lembram? A armadura da fé, Efésios 6,16, diz que o escudo ele é o quê? A fé. É o escudo da fé. E o que é o ouro? O que significa o ouro quando a gente começa a ler a Bíblia? O que ele simboliza na Bíblia? Ela simboliza aquilo que é de Deus, aquilo que é divino, aquilo que é puro, aquilo que é justo. E o que significa o bronze, quando a gente pega na Bíblia? O bronze toda vez é associado ao julgamento de Deus para os homens. Os atos dos homens. Aí é quando o julgamento de Deus vem para eles. Aí o rei Roboão perdeu o que era de ouro e colocou o bronze. O que significa? Era como se, aqui estava dizendo que a fé, a nossa fé, ela não está no que é divino. Ela está no que é humano. Ela está em cima do julgamento humano. É isso que aconteceu aí. Só que isso aconteceu lá, e infelizmente, isso tem acontecido hoje. Com o quê? Com o Evangelho de Jesus. Cuidado com o que você ouve aí fora. Toma muito cuidado. Porque o bronze é parecido com ouro. A fé, ela não é apoiada naquilo que o homem pode fazer. A fé, ela é apoiada naquilo que é divino. Aquilo que é santo, puro, que é só Deus. Quando a gente ouve alguma coisa aí fora,
Porque, infelizmente, a gente não pode falar que toda igreja erguida é uma igreja que respeite o nome de Jesus. Infelizmente, não é verdade. Porque trocaram o que é de ouro pelo que é de bronze. O que é de Deus pelo que é dos homens. E daí eles falam em nome de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como que a gente pode exemplificar isso melhor? É como se a gente falasse assim, quando você ouve uma mensagem assim, que o homem tem o poder de trazer a bênção para ele, essa é uma mensagem que foge daquilo que é de Deus, daquilo que é de Jesus. Quando o homem tem a força de trazer para ele uma vida abençoada, pelas atitudes dele, aí está em cima do homem. Uma tendência que tem acontecido, infelizmente, é que aí no mundo houve-se um boom numa profissão chamada coach. O que é essa profissão chamada coach? Você vai lá, o cara vai analisar a sua vida e vai começar a dar dicas para você aprimorar a sua vida, para você melhorar a sua vida. Até aí, tudo bem. Isso é uma coisa válida. É uma profissão válida. Só que o problema é que eles pegaram o coach do mundo e colocaram dentro da igreja. Daí ela chega e fala assim, olha, se você fizer isso, se você andar desse jeito, se você conseguir ser assim, você vai ter uma bênção, você vai ser abençoado. Aí Jesus vai te ajudar, tá? Jesus fica lá atrás. Aí só lembrando que Jesus Jesus é com você, tá? Mas para você ter a sua bênção, você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa fazer isso, você precisa fechar isso, você precisa abrir aquilo, você precisa ir para lá, você precisa ir para cá, você precisa falar com fulano de tal. Aí você vai ter uma vida abençoada. Porque senão Deus não vai te abençoar. Esse é o coach gospel. Que infelizmente tem se tornado tendência aí fora. Por isso que as pessoas vão bastante para a igreja. Por isso que aumentou, inclusive, a quantidade de pessoas indo para as igrejas. Por quê? Porque a pessoa sente que ela tem parte na vida dela, na autoria da vida dela. Ela tem poder para trazer o que é bom para a vida dela. Já não é mais 100% de Deus, ou de Jesus, ou do Espírito Santo. Ele também tem parte. Ele também consegue trazer isso para ele. Isso é homem confiando no poder de homem. Nem todas, mas sabe aquelas pregações que você vê assim, 10 passos para você ter não sei o quê? Você já viu isso? 7 passos para você ter um casamento feliz. 8 passos para você ter um emprego melhor. Aí você chega lá, você começa a ouvir coisas que você tem que fazer. E no final as pessoas falam assim, Jesus vai te ajudar, tá? Jesus ficou lá no finalzinho. Ele é a última coisa. Ele é só a vírgula do negócio, mas ele não é mais o maioral, o principal. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente substitui a graça pelo comportamento aceitável. Você precisa ter um comportamento aceitável diante de Deus, senão Deus não vai te abençoar. Como você vai ter um comportamento aceitável diante de Deus? Quando você tem o coach gospel na sua vida. Quando você tem que fazer as coisas, e você tem que realizar as coisas, para ter esse comportamento aceitável. Eu já vi gente chegar e falar assim, vou orar hoje, para que todos aqui recebam a unção de José, porque o que José tocava era abençoado. Tudo que ele mexia era abençoado. Então, eu peço para o Senhor dar essa unção para todos que estão aqui. Eu já vi esse tipo de oração. Aí você pensa assim, ok. Que bênção se eu fosse igual a José. Tudo que eu tocasse ia dar certo. Ia ser extremamente abençoado. Ai, que bênção, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Aí quando José foi chamado na frente do faraó, depois de ter passado 4 anos fora da família dele, quando ele foi chamado na frente de faraó, o faraó falou assim, eu tive um sonho, você consegue revelar esse sonho para mim? José podia ter chegado e falado assim, não, eu consigo, sim. Mas primeiro você tem que me soltar.
Eu não quero voltar para a cadeia, não. Não quero voltar para a prisão, não. Olha, eu posso revelar isso daí, mas eu vou falar um pouquinho. E daí você me paga alguma coisa e eu falo o resto. Ou ele chegar e falar assim, tudo bem, eu só falo se você me der a sua palavra de que eu vou voltar para a minha família. Ele podia ter feito isso. Pensado em si. Em coisas que iam beneficiar ele. Mas você sabe qual foi a resposta dele? Quando o faraó perguntou assim, você consegue interpretar o meu sonho? Você sabe qual foi a resposta dele? Eu não. Mas Deus que está comigo consegue. Ele não pediu nada, gente. Aí ele falou o sonho, Deus revelou, e Faraó chegou para ele e falou assim, agora você vai ser o governador do Egito. Ele não pediu nada. Mas ele chegou e falou assim, eu não consigo fazer nada. Faraó, mas é Deus que consegue. Se você entender isso, Faraó, você vai ser abençoado. E José foi abençoado por causa disso, porque ele atribuiu a autoria a Deus, não a ele. A gente viu semana passada sobre Davi, que Davi derrotou um leão e um urso, não foi isso? E o que Davi falou? Não, fui eu que derrotei esse leão e urso, imagina, eu treinei bastante, que negócio é esse? Eu consigo mesmo. Foi sorte eu ter derrotado esse leão e esse urso. Ele não falou isso. Ele foi pela graça do meu Senhor. Foi pelo nome do Senhor que eu consegui derrotar esse leão e esse urso. Deus favorece quem dá autoria a Ele. Quem coloca Ele como principal. Aí Deus favorece. Porque se Deus favorecer aquele que não dá autoria a Ele, que nome que vai crescer? É o nome da pessoa ou o nome do Senhor? As pessoas crescem nas costas do nome do Senhor, infelizmente. E isso não é graça. Isso é comportamento aceitável. Isso é Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, para você ter uma bênção, você tinha que ter comportamento aceitável, você tinha que ser justo. Só que ninguém conseguia. Por isso que Jesus veio. Mas daí Jesus veio, trouxe a graça e a gente ainda quer viver lá atrás, no comportamento aceitável ainda. Fazer as coisas para ser uma vida abençoada. A gente seguir tudo certinho para a gente ter uma vida abençoada, isso não é graça. E a gente vive debaixo da graça. A gente não pode substituir o que é divino pelo que é do homem. Por exemplo, vamos dizer que você fica doente. Pode ser uma gripezinha. Você fica. Qual é, assim, aliás, fica com uma febre. Qual é a nossa atitude básica? A nossa atitude básica é ir no médico, ver o que está acontecendo, ir na farmácia, comprar um remédio, tomar o remédio e esperar que sare. Essa é a nossa atitude básica. Aí quando você vai ouvir o coach gospel vai te falar assim, quando você estiver doente, a primeira coisa que você tem que fazer, você não pode permitir com que essa doença te abata. A segunda coisa que ele vai falar assim, a segunda atitude que você precisa ter é procurar levar uma vida mais saudável. São esses os princípios de vida que vão te dando. Onde você tem o controle do negócio. Ninguém chega e fala assim, aquela coisa que parece que a gente esqueceu. Parece que não tem mais tanto poder assim. Ninguém chega e fala assim, pede para Deus curar você. Parece que perdeu a força nisso. Mas Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo. Aí, a pessoa que está desempregada, qual é a atitude básica da pessoa? Atualizar o currículo, procurar vaga, mandar e esperar que uma porta se abra. Essa é a atitude básica. Aí quando você vai ouvir o coach gospel, ele vai falar assim para você, primeira coisa que você tem que fazer para você ter um emprego, ande com pessoas de influência. Essa é a primeira coisa que vai falar. Segunda coisa que você pode fazer para você ter um emprego melhor, procure oportunidades de network.
Ela vai te dando coisas para você ir fazendo. Você ir atrás do negócio. Cadê Jesus em tudo isso? Desde do orar pelo remédio, falar assim, Senhor, eu não quero tomar essa caixinha inteira, Senhor, porque eu creio que o Senhor pode me curar antes dessa caixinha acabar. Cadê? Jesus, estou aqui com o meu currículo. Põe a tua mão nesse currículo, Jesus, que vai parar na mão de alguém e alguém olhar e falar assim, eu quero essa pessoa. E eu vou dar um exemplo real disso. Real de que isso funciona. Eu lembro que eu estava desempregado, eu estava namorando a Ana Kelly, e uma das coisas que me incomodava era eu estar desempregado namorando ela. Né? Porque imagina, eu queria sair com ela, fazer as coisas, não tinha dinheiro, né? Então incomodava isso, e lógico, eu também queria trabalhar, né? Então eu imprimi uns currículos, eu fiz um currículo todo elaborado, cheio de dobras, cheio de firula e não sei o quê, e eu não tinha muito dinheiro, eu consegui imprimir 8 currículos desse tipo. Né? Eu falei, Jesus, então eu tenho poucas chances aqui. Quando eu saí da gráfica, fui para minha casa, eu espalhei esses currículos no chão, e eu ajoelhei e falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor tem o poder de fazer esses currículos chegarem na mão da pessoa certa. Só que, Jesus, eu quero que a pessoa que catar esse currículo e for o lugar que é para eu ir trabalhar, eu quero que ela pegue esse currículo e fale assim, a hora que eu bati o olho no teu currículo, eu queria chamar você para trabalhar aqui. Eu falei isso para Jesus. Peguei meus 8 currículos. Aí apareceu uma vaga, eu mandei esse currículo. Né? Naquela época não era, você tinha que mandar mesmo o currículo, não era e-mail nem nada, você tinha que mandar. Mandei. Acho que passou uma semana, o cara me ligou, falou, recebi seu currículo, você pode vir para uma entrevista aqui? Eu falei, posso, fui. Cheguei na entrevista, era 3 pessoas, eu já cheguei, tipo, nossa senhor, né? 3 caras me entrevistando. Aí eles começaram a falar. Aí um deles levantou e falou assim, ó, descobri depois, lá na frente, que ele era, digamos assim, o majoritário, né? Ele levantou e falou assim, cara, fala bem a verdade para você, a gente só chamou você aqui só para conversar um pouquinho mesmo. Foi só um pouquinho. Porque a hora que eu peguei o teu currículo, eu falei assim, eu quero chamar esse cara para trabalhar aqui. Você está entendendo como é que é? Eu não fui atrás do negócio, não fiz o negócio, eu confiei no poder que Jesus tem. Jesus usou de graça para abrir aquela porta. Não fui eu, gente. Não sou eu. Quando a gente vive em cima do coach gospel e a gente atribui as atitudes a gente mesmo, cadê Jesus nisso? Onde Jesus está para realizar o milagre nisso? As atitudes básicas que você tem, elas só vão se tornar extraordinárias quando Jesus estiver inserido nelas. Porque senão, vai ser sempre atitude básica da sua parte. Aí você vai depender do mundo para as coisas acontecerem. É do mundo que você vai depender. Se você insere Jesus nas pequenas coisas, as pequenas viram grandes. Porque é assim que Jesus opera. O que eu acho triste é que isso vem de tempos já. Isso já vem de tempos. A gente está tão acostumado com isso que a gente tirou realmente Deus e Jesus das coisas básicas do nosso dia a dia. Quando alguém vai fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego, o que a gente fala para ela? Boa sorte, não é? Cadê o Deus abençoe? A gente substitui o Deus abençoe pelo boa sorte. Quando alguém vai viajar, a gente fala o quê? Se cuida. Cuidado. Toma cuidado na estrada. Cadê o Deus acompanhe? Deus te acompanhe. Deus te guie.
E uma das piores substituições que a gente teve e a gente fez foi que a gente substituiu o que bênção pelo que sorte. A gente substituiu. A gente já não fala mais, nossa, que bênção. Ai, que sorte que eu tive. Não fala, cadê eu? Ai, que bênção. Ai, que sorte. Eu cheguei, a Laura estava com essa mania. Ai, que sorte, ai, que sorte, que sorte. Eu falei, Laura, sorte não é nada comparado com Deus. Se você tem coisas boas, é porque Deus te abençoou. Então, em vez de você falar assim, que sorte, fale que bênção. Em vez de você falar assim, como eu sou sortuda, fale como eu sou abençoada. Aí ela começou a fazer isso. Daí a gente estava jogando dominó. Aí tinha uma pecinha, como dominó é de personagens, né, tem uma pecinha que ela sempre quer pegar, né, que isso é uma princesa. Ela sempre quer pegar essa peça, né, só que você embaralha e tem vezes que não. A gente embaralhando, ela começou a pegar as peças dela. Aí ela pegou a pecinha e falou assim, gente, olha como eu sou abençoada. É diferente, gente, é diferente isso, entendeu? Porque o que é do homem tem que ceder perante ao que é de Deus. A gente substituiu o divino pelo humano. Infelizmente a gente fez isso. E isso daí é uma coisa que vem de tempos e vem de berço. Vem de berço também. Porque, por exemplo, assim, quando a gente é pequeno, todo mundo fala, né? Qual que é o objetivo? A gente quer ir para o céu. Não é isso? Todo mundo quer ir para o céu. Para você ir para o céu, o que você tem que fazer? Você tem que ser bonzinho. Você tem que ser bonzinho. Você não pode fazer coisa errada. Porque no céu só vai gente boazinha. Isso começou lá atrás já. Daí a gente cresce com medo do inferno, primeira coisa. Porque ninguém quer ir para o inferno, porque para o inferno vai gente ruim, vai gente má. E no céu só vai gente boazinha. Aí chegava também, no dia 25 de dezembro, você ganhar a presença, também tinha que ser bonzinho. Então, o ano inteiro você tinha que ser bonzinho. E ser bonzinho até o final da sua vida, para você ir para o céu. Só que Jesus, quando chegou e conversou com os fariseus e os escribas, que eram os bonzinhos, eles chegavam e começaram a contestar Jesus. E Jesus falou assim, olha, é por isso que as prostitutas e os ladrões chegarão antes de vocês no reino dos céus. Porque eles me reconhecem, Jesus falou. Não é porque eles se acham bonzinhos, ou porque eles fazem as coisas certinhas como vocês fazem. Porque eles me reconhecem. O céu está cheio de cara mal. Cheio. Jesus levou um ladrão com ele no mesmo dia. No mesmo dia que ele morreu, um ladrão subiu com ele. Não tem gente bonzinha no céu. Só tem pecador, gente. Jesus só vai levar pecador embora. E a gente tem que ser bonzinho para chegar no céu? Não é. Porque céu não se ganha. Céu é dado. É graça. A gente tem um lugar no céu porque Jesus nos deu, não porque a gente mereceu. Porque quando Jesus foi subir aos céus, ele falou assim para os discípulos, eu estou preparando uma morada para vocês. Não é porque eles mereciam, mas é por causa que é graça, amor. E a gente tem essa mentalidade de querer ir para o céu. E Jesus veio, Jesus não queria ir para o céu. Você sabia que Jesus não queria ir para o céu? Porque toda vez que Jesus falava sobre a morte dele e sobre a ascensão dele, ele não falava que ele iria para o céu. Ele iria para o Pai. Ele iria para o Pai. O céu era o lugar. Mas o destino dele era o Pai. O nosso destino é o Pai, não é o céu. Não é essa rua de ouro e animais selvagens domesticados e pessoas sorrindo e tudo isso. Tudo isso é legal,
né? Assim como eu falo para a Ana Kelly que eu espero que lá tenha uma cachoeira de suco de milho, porque seria uma verdadeira bênção. Mas o lugar não se compara com a presença do Pai. Porque sair da sala do trono, gente, acho que vai ser difícil querer fazer isso. Porque a hora que a gente chegar lá e der de cara com Ele, não tem nada que vai ser melhor do que isso. Então, você percebe como que a mentalidade de homem, ela já vem contaminando tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é divino. Deus vai ficando para escanteio, Jesus vai virando simplesmente um ajudador, não o que realiza as coisas. A gente precisa restaurar o que é de Jesus, de novo. A gente precisa restaurar isso. Fala para mim uma coisa, qual é o objetivo da Bíblia? É resolver os seus problemas? O objetivo da Bíblia? A Bíblia fala de todos os assuntos, isso é verdade. Fala sobre casamento, fala sobre autoridades, fala sobre comportamento, fala tudo. Fala tudo. Mas qual é o objetivo da Bíblia? É resolver os seus problemas? É resolver o seu problema financeiro? É resolver a sua saúde? Não é esse. O objetivo da Bíblia é revelar Cristo para nós. É revelar Jesus para a gente. Porque a hora que você entende que a Bíblia está aqui para revelar o Filho, e você recebe o Filho como o Senhor da sua vida, e o principal da sua vida, aí você vai entender que você não tem problemas, você tem um Salvador. Aí você começa a olhar a Bíblia à procura de Jesus, não à procura de coisas que podem ajudar você a resolver o seu problema. Porque o teu Salvador vai resolver os teus problemas, se ele for o maioral na sua vida. O principal, a pedra angular. Porque a pedra angular, quando Jesus se refere a isso, pedra angular é justamente isso, uma pedra de ângulo. É a pedra que fica aqui e você encaixa os dois muros para sustentar a casa. Então ele é essa pedra. Ele é o que sustenta e mantém a casa de pé. E quando você entende que os teus problemas têm que se rebaixar a Jesus, aí os seus problemas já não estão mais tão pesados. Porque você tem alguém que é maior do que os seus problemas. Sabe por que você fica tão cansado semana após semana? Semana após semana, cansaço sobre cansaço, cansaço sobre cansaço. Sabe por quê? Porque a gente quer lutar as nossas lutas. E a gente pega os nossos problemas e coloca eles como desmotivador das nossas vidas. E isso cansa nossa carne. Cansa. Mas quando a gente entende que a gente tem um Salvador, a hora que você sair daqui, o Salvador vai te acompanhar e vai continuar com você. O problema que vai bater na tua porta, ele não é maior do que o poder que Jesus tem sobre a sua vida. Às vezes lutar é ficar parado. Não, mas como assim? Não existe isso. A gente tem que se mexer. A gente tem que se mexer. Fala isso para Moisés quando ele ficou sentado lá no monte. Deus falou assim, Moisés, se você manter suas mãos de pé, Israel vai ganhar a luta. E ele ficou sentado com as mãos de pé. Cada vez que ele ficava de pé, Israel começava a ganhar. Aí o que aconteceu? Ele cansou, né? Cansou. Mas daí veio Arão e Josué e levantaram os braços para ele. José estava lutando, veio Arão e mais um. E levantou os braços para ele, começou a segurar os braços dele para cima. Mas Israel ganhou uma luta, essa guerra, porque alguém ficou sentado, com as mãos para cima. Ato é atitude de adoração. Senhor, Senhor, ganha essa luta, Senhor, ganha essa luta, Senhor, ganha essa luta. E Deus começou a fazer o negócio rodar. Porque a gente mais reclama
do que adora. Por isso que pesa também para a gente. Cada vez que você dá força para o seu problema, não vai pesar na vida dos outros, vai pesar na sua vida. Sempre vai ser assim. Então a gente precisa restaurar aquilo que pertence a Jesus. Quando a gente fala sobre esse coach gospel, a gente coloca o homem sempre como referência. O homem não foi feito para ser referência. Nenhum homem foi. A gente já estipulou isso aqui também, sobre quando a gente pregou sobre a aliança. O homem não conseguiu respeitar aliança nenhuma na Bíblia. Ele não é referência. Uma coisa é você receber um conselho, você receber, né, um abraço, a gente precisa disso, a gente precisa, né, receber esse companheirismo um do outro. Mas você olhar para aquela pessoa, para alguém e falar assim, nossa, eu queria ser aquele cara. Como aquele cara é santo. Como eu já ouvi alguém falar. Eu tento tanto buscar Deus, mas daí eu olho aquele casal lá e falo, meu, que casal é muito santo, não consigo ser desse jeito. Por que ele é santo? Porque eles parecem ser santos, mas você não conhece o interior deles. Essa santidade, porque houve uma época onde a gente batia muito na tecla do ser de santos porque eu sou santo, a gente batia muito nessa tecla. Santo é separado. Isso que é o significado da palavra. Separado. Separado é o quê? Aquele que se dispôs a estar separado para Jesus. É isso. E quando a gente fica assim usando os homens como referência, daí quando aquele homem que você tinha como referência cai, o que acontece daí? Desilusão. Desânimo também, porque você fala, meu Deus, se aquele homem caiu, imagina eu. Homem não é referência, nunca vai ser. Você pode ter alguém que você gosta, tudo bem, isso é bênção. Alguém que está lá assim, que se você usa como inspiração, digamos. Mas referência, não. Paulo, por exemplo, é um homem que eu olho sempre com olhos de inspiração. Paulo é um homem que a gente tem que se inspirar na vida dele. Aí você fala assim, mas então por que Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Não é isso que Paulo fala? A pessoa entende, quando lê isso daí, ela entende que a gente tem que imitar Paulo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo fala assim, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Ou seja, imitem Cristo como eu imito. É isso que Paulo está falando. Está falando assim, imite eu. Imitem Cristo, como eu imito Cristo. Paulo, para mim, é inspiração. Mas ele é homem, como ele mesmo falou. Paulo é o cara que chegou e foi orar pelas pessoas, e as pessoas confundiam ele com deuses, por causa dos milagres que ele operava. E Paulo falava assim, gente, se vocês estão vendo essas coisas, estão se maravilhando, não sou eu que estou fazendo isso. É o Deus que eu quero apresentar para vocês, que faz isso. Eu sou igual a vocês, Paulo fala. Porque ele também sabia que glória não pertence ao homem, pertence a Cristo. Então, quando você olha para alguém, não olhe com olhar de referência, mas com olhar de inspiração. A tua referência é Cristo. Ele é a tua referência, porque ele nunca vai cair. Ele nunca vai errar com você. Ele nunca vai pisar na bola com você. Ele nunca vai te ignorar. Ele nunca vai estar ocupado demais para atender o teu telefonema. Ele nunca vai estar ocupado demais para não responder a tua mensagem do WhatsApp. Ele sempre vai estar disposto. Você quer saber o segredo para você ser realmente abençoado? Que nem deveria ser um segredo, mas a gente afundou tanto no evangelho de homens, que a gente esqueceu isso. Sabe qual é o segredo? É você colocar Jesus no lugar dele. O que é colocar Jesus no lugar dele? Abre para mim, por favor. Agora a gente vai ler vários versículos, vários capítulos. Lucas 2, versículo 46. Lucas 2, versículo 46.
Se tivesse, a versão que está aqui é NVI, se tivesse a Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida, tem alguém com a João Ferreira de Almeida aí? É tudo NVI esse povo, né? Meu Deus. Mas se tivesse João Ferreira de Almeida, ela ia estar usando o adjetivo que eu acho melhor. A palavra que eu acho melhor. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Que Jesus, quando Jesus era adolescente, que os pais dele foram comemorar a Páscoa e não sabiam onde Jesus estava. Jesus sumiu, do nada. Aí eles começaram a procurar e não achavam Jesus. Aí aconteceu isso. Depois de 3 dias, o encontraram, os pais dele, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Sentado entre os mestres. Põe João 8, por favor, João 8, versículo 59. Jesus adolescente. João 8, versículo 59. Aqui, quando Jesus foi defender uma mulher que foi acusada de imoralidade sexual, prostituição. Aí eles pegaram pedra para atacar nessa mulher. Vocês lembram que Jesus falou: quem tiver pecado, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Não atacaram. Aí eles começaram a insistir, conversar com Jesus. Jesus começou a conversar com eles. Aí eles começaram a falar sobre Abraão. Daí Jesus falou assim: se vocês conhecessem Abraão, vocês iam saber quem eu sou. Daí eles falam assim: quem você pensa que você é? Falar desse jeito. Você não tem 50 anos, você desconhece Abraão? Daí ele fala assim: eu conheço Abraão, porque antes de eu estar aqui, Abraão me viu, eu sou. Ele me conhece. Quando ele falou isso, o povo ficou com raiva. Daí aconteceu isso. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui é a versão que mais descaracteriza a Almeida corrigida, porque ela corta uma parte. Ela corta uma parte. Se você pegar a Almeida, vai falar assim, que então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus saiu e passou entre eles e entrou no templo. Então está faltando, foi comida essa parte aí que Jesus passou entre eles. Ok? Então aqui foi quando Jesus defendeu uma pessoa com pecado. Ele adolescente, aqui ele defendendo uma pessoa com pecado. Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20. Vou até deixar uma Bíblia Ferreira de Almeida aqui, para a gente consultar. É que eu não sei se dá para mudar a versão lá, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ok? Então aqui Jesus está falando de reunião. Jesus adolescente, Jesus defendendo um pecador. Aqui ele está falando de reunião. Mateus 27, versículo 38. Mateus 27, 38. Aqui quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 3 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus estava na onde? Entre eles, no meio. João 20, 19, que morte. Jesus adolescente, quando você pega a Almeida corrigida, é João capítulo 20, 19. Quando você pega a Almeida e você lê o texto de Lucas 2, 46, ele diz assim que Jesus estava no meio dos mestres. Quando a gente pega também o texto de João 8, 59, diz que ele passou no meio deles e saiu para o templo. João capítulo 20, 19. Ao cair da tarde, aqui depois que Jesus ressuscitou, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, porque Jesus estava morto na cabeça deles, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aqui já é ressurreição. Jesus adolescente, Jesus defendendo uma pecadora, Jesus falando sobre reunião, Jesus na morte e Jesus ressurreto.
Acabou aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E entre os candelabros, Ferreira de Almeida diz, no meio dos candelabros. Porque Jesus ia daí mandar o recado para as igrejas. E ele estava no meio. Aqui já é pós-ressurreição. Aqui já é lá na frente, o Apocalipse. Gente, desde o princípio, Jesus esteve na onde? Sempre no meio. Quando a Bíblia diz assim, não se desvie, que nem a Fran falou, nem para a esquerda, nem para a direita, significa que é para a gente fazer o quê? Não se desviar da onde? Do meio. Quem está no meio? Jesus. Se Jesus não está centralizado na sua vida, querido, você já se desviou. Não é o pecado que vai te desviar, você já se desviou. Porque o centro de tudo, o meio da nossa vida, o núcleo da nossa vida, deve ser Cristo. Guarde o que eu vou falar para você, gente. Porque vocês vão sair aí fora. E o Evangelho, aí de fora, vocês também vão estar ouvindo. Tudo que foge de Jesus centralizado é idolatria. Não tem outra palavra. Porque se Jesus não está centralizado, alguém tomou o lugar dele. Alguma coisa tomou o lugar dele. E Jesus ficou de lado. Queridos, é muito perigoso quando você tira Jesus de centro. Porque Jesus é tudo para você. E Jesus faz tudo para você. Quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo no meu casamento com a Ana Kelly, que eu estava na pior das piores, que eu desprezei Deus, e eu pisei mesmo na cabeça de Deus, e reclamei com Deus, e falava que Ele não existe, tudo isso e aquilo e tal. Eu estava, digamos assim, no pecado sobre o pecado, sobre o pecado, sobre abismo. Eu estava desse jeito. Não tinha comportamento aceitável da minha parte. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Nada. Mas quando Jesus me chamou de volta, Ele não me chamou pronto. Ele não me chamou porque eu tive um comportamento aceitável. Ou porque eu mereci. Ou porque alguém orou por mim. Lógico que isso faz diferença. Mas se a gente ora, a gente chega e fala assim, mas a pessoa caiu muito, a pessoa desceu muito, você fica meio desesperado, porque, puxa vida, se ela melhorasse, se ela se voltasse para o caminho do Senhor, e a gente fica assim no sentido de oração. Mas quando Deus me chamou, eu não queria voltar para o caminho do Senhor. Não estava nem insistindo em ler Bíblia, nem nada. Mas Jesus me chamou do buraco profundo de pecado, Ele me chamou e me resgatou. E nunca Jesus se lembrou disso de novo. E nem apontou o dedo para mim. Porque as pessoas não entendem que quando Jesus conduz a nossa vida, já não é mais a gente, mas Jesus conduz. Já não é você merecendo ter bênção na sua vida, é Jesus querendo te abençoar. Aí você vai e você começa a ouvir coach gospel que chega para você e faz assim, 5 passos para você fazer tal coisa. Daí você
você anota os 5 passos. Aí no final eles falam, vamos fazer uma oração. Jesus abençoa os 5 passos. Aí você não consegue fazer nem 2. E daí? E daí? Você vai perder a sua bênção por causa disso? Porque você não cumpriu o que o homem te diz que você deveria fazer? Uma pessoa chegou para mim essa semana e falou assim, olha, eu errei tanto no meu casamento, mas tanto no meu casamento, que Deus não vai me dar outro. Porque eu errei muito. E Ele sabe que eu vou errar de novo. Eu falei assim, ainda bem que eu não sirvo o Deus que você serve. Porque deve ser muito chato mesmo. O Deus que eu sirvo é o Deus de restauração de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª chances. O Deus que te dá sem você merecer. Mas Ele te dá quando você está pronto. Essa é a diferença. Você errou a primeira vez, o que Ele vai fazer? Ele vai apagar esse histórico. Você vai perceber aonde você errou. E daí você já vai querer fazer diferente. E daí Jesus vai começar um histórico novo com você. Uma nova história. Uma nova situação. Então não existe nada que você já errou tanto que Deus não quer te dar e que Jesus não quer te dar. Porque Jesus opera pela graça. Ele te dá. E é doido isso, porque Ele te dá com alegria. Mesmo você não merecendo, te dá com alegria. Aí daí você percebe, que o amor de Jesus é diferente do amor desse mundo. Sabe qual é a beleza do Evangelho da Graça? Sabe qual é? Que quando a gente prega o Evangelho da Graça, quando o Evangelho é em cima da graça, toda a glória vai para Jesus. Não vai para o homem. Não tem como ir para o homem. Vai para Jesus. Porque Ele dá sem a gente merecer, sem a gente fazer, sem a gente ser. Ele dá. Então, que a gente possa substituir, que a gente possa não substituir aquilo que é divino pelo aquilo que é dos homens. Você tem que sair daqui com uma mentalidade de que você é abençoado porque Jesus escolheu fazer isso, não porque você merece. Você tem que sair daqui sabendo que a tua semana vai ser abençoada porque Jesus escolheu, não porque você vai fazer por merecer. Você tem que sair daqui sabendo que a tua família vai ser abençoada, não porque você consegue fazer um ambiente legal, mas porque Jesus escolheu repousar na tua casa. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigada por ouvir. Esperamos que sua vida tenha sido abençoada pela palavra de Jesus e que Ele seja sempre a sua alegria, esperança e paz. Lembre-se, você é amado pelo Pai.